Capítulo 20. Estava estudando, procurando um texto, vendo o nosso contexto, analisando conforme a nossa história. E o Senhor conforte no meu coração sobre o reino dele. Vamos meditar um pouquinho sobre uma parte do reino dele, quem compõe o reino dele, como são essas pessoas. Mateus 20, quase todo, a partir do primeiro versículo. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então, aproximando-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Pois podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. São 2 textos, 2 perícopes, no mesmo capítulo, que mostram muitas verdades que nós não vamos conseguir conversar só hoje. Teria que separar isso aqui em alguns dias para a gente conseguir atingir o rasinho do texto. Nós vamos pensar sobre a postura dos discípulos, sobre a nossa igreja, sobre a nossa postura, e lembrar do que Deus tem para nós. Primeiro, nós vemos que a parábola de Jesus mostra
que ele chama várias pessoas, seus servos, para servirem na vinha em épocas diferentes. Os autores, teólogos, estudiosos pensam de várias formas esse texto. Alguns dizem que chegam até a aprofundar, e até é uma besteira fazer isso, dizendo que cada época do povo de Deus no Antigo Testamento representa um horário desse, e eles viajam. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos só lembrar que Deus chama, e quem Ele chama é para trabalhar. Não importa se é antes ou depois. Ele chama para trabalhar na vinha dele. E aí vem um deles que, humano, claro, para reclamar do pagamento recebido. O pagamento daqui dessa parábola tem o sentido do galardão que nós receberemos na glória. Quem trabalhou mais vai receber mais galardão do que quem trabalhou menos? Segundo a nossa justiça, sim. Segundo a justiça que Deus mostra por meio de Jesus na parábola, não. Depende da vontade de Deus, segundo a sua própria soberania e a sua própria justiça. Então não é porque você serve como serve que você vai receber mais do que outro, ou menos. Mas aí veio a indignação humana, dizendo, isso não é justo. Eu trabalhei mais. Eu passei pelo calor do dia. Eu tive o peso do trabalho. Eu me dediquei. Você me chamou desde cedo. Eu estava lá desde cedo. E o cedo aqui é perto das 6 horas da manhã, quando ele acordou. Porque a primeira vez que ele sai para procurar mais servos é 9 horas da manhã. Indignação chama o Senhor de injusto. É o senso de justiça humano olhando para o seu próprio mérito, querendo se exaltar mais uma vez. Mas aí vem Deus na parábola por meio de Cristo e diz que quem manda é Deus. E quem vai galardoar é Ele, conforme Ele quer. Depois disso, Jesus vem e, na sequência, tem um textinho entre os dois grandes, onde ele diz que está subindo para Jerusalém e que ele, o Filho do Homem, vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte. E não só isso. Esses o entregarão aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, ou seja, a liderança da igreja. Apesar de Jesus ser a luz e ter expandido a luz, mostrado a luz e iluminado o mundo com a sua vida, apesar de ele ser amor e ter amado intensamente, diz João 3,16, vamos lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira. Outra tradução diz que ele amou tanto o mundo que deu seu único filho. Então, apesar desse amor tão profundo, apesar de ele ser a justiça de Deus e manifestar a justiça na própria vida e principalmente na morte, aqui ele não tinha morrido ainda, mas ele já era a justiça de Deus, apesar de ele ser a graça em pessoa e ter manifestado graça com curas, sinais, com a própria palavra de ensino e confronto, com ressurreições que ele fez, apesar de ele ser quem ele era, ele estava indo para Jerusalém, a cidade do povo de Deus, onde os sacerdotes e os mestres da lei eram os responsáveis, os líderes do povo de Deus, na cidade de Deus, para cuidar do povo de Deus, eles eram responsáveis por isso, para levar o povo de Deus à presença de Deus por meio de sacrifícios, ofertas, ensino. Esse próprio povo dele, essa liderança dele, iria traí-lo e entregá-lo para os gentios, para que ele fosse morto. A traição pior é a de dentro. Diz que eles o condenariam à morte, para que os gentios pudessem pegá-lo nas suas mãos. Agora você imagina a situação, o seu inimigo, louco para te pegar, você confiando nos seus amigos, e os seus amigos te traem e te entregam na mão do seu inimigo. Nesse contexto, todos eram inimigos de Deus, porque Jesus não tinha ressuscitado,
A igreja não havia recebido o Espírito Santo. Filhos de Deus ainda não haviam sido criados. Eram todos criaturas à imagem de Adão, caídos, inimigos de Deus, como todos nós fomos. Nesse contexto, os inimigos de Deus de Jerusalém entregaram o Filho de Deus para os inimigos de Deus, gentios, que não eram judeus, para que eles fizessem 3 coisas com Jesus: zombarem, para eles açoitarem e para eles crucificarem o Filho de Deus. Mesmo assim, Jesus diz que ele ressuscitaria no 3º dia. Percebe o contexto? Primeiro ele conta a parábola da vinha, que ele chamou servos para servirem. Seus principais servos eram os sacerdotes e os mestres da lei. Eles deveriam estar trabalhando na vinha do Senhor, mas não estavam. Eram inimigos de Deus e iriam crucificar o Filho de Deus. Na sequência ele fala que ele vai lá para esses trabalhadores. Eu estou indo para lá. E lá eles me entregarão nas mãos dos gentios para que eu morra. E na sequência, no versículo 20, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se fez um pedido. Os filhos de Zebedeu eram Tiago e João. Eram 2 dos 3 mais próximos de Cristo. Os 3, João, Tiago, os 2 irmãos e o Pedro. A mãezinha deles viu que eles eram próximos de Cristo, viu que estava chegando a hora da implantação do reino, e eles tinham fé, eles confiavam em Cristo, eles não duvidavam que o reino de Deus seria manifestado na terra, então eles foram correndo antes, já que eles eram próximos de Cristo, e eles já se assentavam perto de Cristo nas refeições, tanto que João recostava-se ao colo de Jesus. A mãe deles falou: então, Jesus, declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e um à tua esquerda. Na cultura oriental, antiga, o rei ficava no meio, o principal sucessor, o principal assessor, ficava à sua direita, ao braço direito. O outro, o segundo principal, ficava à sua esquerda. Como os 2 faziam parte dos 3, eles foram correndo na frente de todos os outros 10 apóstolos, discípulos na época, para pedir para Jesus para serem colocados num lugar de destaque, para receberem o cargo mais alto, abaixo do rei. Eles queriam que o reino se manifestasse, eles tinham fé que iria ser manifestado. E eles confiavam em Deus para isso, como nós. Mas a arrogância, a prepotência e a ganância foi maior do que o amor e a fé. E eles tiveram a ousadia de chegar para Jesus, indo para a morte. E ainda se prostraram. Aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido: levanta daí, capeta. Está prostrado diante de Cristo para mostrar sua ganância, sua arrogância? É isso que essa mulher foi fazer. Se prostrou: ó Senhor, deixa eu te fazer um pedido. Põe meus 2 filhos do teu lado para reinar com você. Está pensando que é quem? Andou com Jesus 3 anos, ele estava indo para a morte. 3 anos, os mais próximos de Cristo. Você vai esperar o que do ser humano depois dessa? Jesus vem, corta a perninha dela, ou deles. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Todos sabemos que é o cálice do sofrimento, diferente do cálice do Salmo 23. Transborda o meu cálice. Isso é cálice de bênção, de vitória. O cálice tem 3 sentidos. Tem o cálice do sofrimento, tem o cálice da morte e tem o cálice da glória, que é o do Salmo 23. Jesus ia tomar o cálice do sofrimento e da morte. E ele perguntou: vocês podem tomar o cálice que eu vou beber?
Claro que não poderiam, porque o cálice de Cristo, só no Espírito Santo que fez ele poder, pelo seu poder, porque ele recebeu sobre si o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos. Nenhum ser humano resistiria por aquilo que ele passou. Mas os arrogantes responderam como? Podemos. Podemos. Pois eles tomaram do cálice, que Jesus falou. Certamente vocês beberão do meu cálice. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto como mártir. João viveu uma vida de mártir, sofrendo o tempo todo, até morrer de velhice na ilha de Patmos. Alguns dizem ainda que ele morreu na mão de outras pessoas, que não foi morte de velhice. Tomaram do cálice. Imagina o arrependimento depois que receberam o Espírito Santo, em que se perceberam podres de ter lembrado de que pediram isso para Cristo, antes de Cristo morrer. Acho que aí a conversão aconteceu de verdade, né? Eles se prostraram, viraram filhos de Deus, e aí assumiram a responsabilidade de serem mártires, e toparam beber do cálice. Mas isso foi depois do Espírito Santo descer no batismo de Pentecostes. Eles quiseram fazer um nepotismo escancarado no reino de Deus. Nós somos irmãos. Escolhe nós aí, família aí. Vai por quem lá no lugar? Não vai por nós como família? Qual que é Jesus? Olha aí, ó, nós somos teus, nós estamos pertinho aí, andando contigo. Põe a gente ali na frente. A aristocracia do reino não tem nepotismo. Jesus disse: mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Deus deu a ele o lugar de rei. Não é para ele escolher quem ele vai pôr no lugar do lado dele. Ele diz que é Deus que vai escolher também os lugares ao lado dele. Tão grande é a sua submissão ao Pai. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Mais uma vez, a soberania de Deus, mostrando que Deus manda no final das contas. A última palavra é dele. Vocês não sabem o que estão pedindo? Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados por meu Pai. Mas aí a carne se manifesta de novo. Agora nos outros 10 discípulos. No 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Ai, humanidade. Ficaram com ciúmes, porque eles também queriam aqueles cargos lá. Eles não ficaram andando 3 anos com Jesus, sofrendo, comendo qualquer coisa, sem ter onde dormir, andando em desertos, suando, sujando, ficando fedidos. 3 anos sofrendo com Jesus, vendo perseguição, sofrendo um monte de ataque dos inimigos de Cristo, que deveriam ser os seus servos da vinha. Para chegar no final, os 2 espertões que andam perto de Jesus, passar na nossa frente. Quem que eles estão pensando que eles são? Vão ficar passando na nossa frente, pegando o cargo que pode ser nosso no reino? Quem eles são? Indignaram-se. O mesmo coração dos 2, o mesmo coração da mãe era o coração dos 10. Jesus viu os 12 e a mulher e os chamou. Para tudo e vem aqui, que eu vou conversar com vocês agora, olhando no olho de vocês. Vem aqui, vamos ter um papo reto. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Ele olhou para os 13 e viu o reino do mundo se manifestando ali. Como acontece sempre em qualquer lugar, dentro e fora de igreja. As pessoas querem atingir o topo da pirâmide. Na igreja eu quero ser o principal, o destaque. Na empresa eu quero ser o chefe, o dono se possível. Na política eu quero ser o presidente. Todo lugar. Na família eu quero ser o que manda, o que é servido.
É uma pirâmide em que todo mundo da base serve o de cima, que serve o de cima, que serve o que está lá no topo. É assim que o mundo funciona. E na nossa experiência de igreja, sempre foi assim que funcionou em todas as igrejas que a gente participou. É uma vergonha a gente vê isso dentro de igreja. É um nojo. Várias vezes fomos machucados por igrejas, por líderes que usam desse subterfúgio humano para poder ter algum benefício pessoal. Muitas vezes. É a carne se manifestando na arrogância e na ganância. É a vaidade se escancarando no meio da igreja. E a igreja deixa. Muitas vezes nós somos impedidos de servir a Deus porque nós somos acusados. Outras vezes porque nós poderíamos ter algum destaque em alguma área da igreja, porque o Senhor faz os seus filhos se destacarem. E isso gerava ciúmes também. Nós éramos podados. Muitas vezes, por nepotismo de dentro da igreja, nós fomos barrados porque outra pessoa iria assumir o ministério, iria cumprir a função. Por isso que na nossa igreja não tem cargo, tem serviço. Outras vezes não pudemos falar ou ser ouvidos porque nosso dízimo era baixo. Por isso, na nossa igreja, nós não pedimos dinheiro. Cada um sabe o que tem que fazer. Sofremos, 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 mudamos, choramos, levantamos. O mundo é assim. A igreja é mundana. Sempre quem está em cima domina sobre quem está embaixo. Sempre aconteceu. Para ficar claro, vamos pegar um exemplo. Os nossos presidentes sempre cuidaram só de si e dos seus. Aí, o que acontece? Max Weber diz, um profeta surge do meio do povo sofredor. Jesus era esse profeta. Ele foi contra a instituição, foi contra os sacerdotes, porque eram do mal, eram do diabo. Alguém se levanta do meio do povo, um do outro que teve um profeta desse, sabe o nome dele? Barrabás. Parecido com Jesus, tanto que os dois estavam ali brigando para ver quem que seria condenado, né? Barrabás foi solto, Jesus foi condenado. Barrabás também era representante do povo oprimido. Jesus era representante do povo oprimido. Barrabás representava no braço, na violência, no assassinato. Jesus representava no espírito, no amor, na entrega, na própria oferta e não na oferta do próximo. O rei quer que você, o presidente, o prefeito, o seu chefe, quer que você se sacrifique seu tempo, sua família, para dar o que você tem e o que você não tem, para ele se dar bem. Porque senão você perde o seu cargo. Porque a empresa, o governo, a cidade, o país, o exército, te expulsa do meio deles como infiel. E a igreja faz isso também. É assim que o mundo funciona. O que aconteceu? Jesus foi levantado como alguém representante do povo oprimido. Sim, pobres, viúvas, estrangeiros, necessitados, doentes, mortos em pecado, pobres de espírito, humildes. E para esses que ele veio. Ele representou-os contra a instituição qual? Espiritual, do diabo, não contra Roma. O que aconteceu na política? No nosso caso, por exemplo, teve um profeta do nosso meio que se levantou. Por muitas décadas ele tentou ser presidente, até que ele conseguiu ser um barbudo. Veio do pobre, do excluído. Ele era um profeta no meio do povo, acusava o grande de oprimir o pequeno. Ele estava certo, apesar da vida torta dele. A mensagem dele estava certa. Não tudo, mas uma boa parte. Ele era um representante do povo oprimido pela alta castidade. O que aconteceu quando ele assumiu o poder? Assumiu o sacerdócio. Virou igualzinho o seu antecessor, ficou rico do mesmo jeito. Começou a oprimir, do mesmo jeito que oprimia. E eu vi vídeos no Facebook, na internet, de ele sendo grosso com os pobres que o amavam e que votaram nele. É tudo igual. Tudo igual. É o mundo sendo o mundo. Por que a igreja é assim?
tirania. Se você não fizer o que o pastor manda, você está em rebeldia. Manipulação pelo medo. Deus vai te castigar. Se você não der dízimo, olha aí o devorador. Cuidado aí. Deus não vai proteger a sua colheita. Domínio pela doutrinação humana de proibições e permissões. Pode ou não pode? Crente não faz isso. Crente faz aquilo. Ontem eu vi na internet um debate falando do pastor Cláudio Duarte, dizendo que ele permite, ele até ouve música secular, vem um outro pastorzinho da Assembleia metendo pau, não nele, mas nessa doutrina de que não pode, e blá, blá, e eles brigando por causa de música. E a Covid matando a rolé, e o povo brigando por causa de música. E falar do evangelho, do pecado, se arrepende? Nada, nada. Não pode ouvir música. Não, pode sim ouvir música. Pro inferno! Com essa teologia doutrinária, humana. Pega a essência que interessa só. Cristo no centro, a gente prostrado. Ele recebendo glória, acabou, vai viver desse jeito. Pode, não pode? Pergunta para ele. Vai dar glória para ele. Como é que dá glória para ele? Ele diz aqui. Mas não é do jeito que a igreja faz. Não é na manipulação, não é na tirania, não é no nepotismo dentro da igreja, não é na cobrança qualquer uma que seja. Você precisa estar, você tem que vir, você tem que fazer. Qual que é o seu ministério? Usa seu dom. Cada um tem que saber o que quer de Deus. Qual que é seu dom? Não quer saber? Não vai servir, não. É um trabalhador da vinha. Abre o olho, vê se você é mesmo de Cristo. Porque os trabalhadores dele trabalham. E não é onde o pastor manda. É onde o pastor supremo manda. Não existe nada de super espiritualidade. E Deus fala comigo, eu sou ungidão, não mexe com ungidão. Ai de quem mexer no ungido do Senhor. É todo mundo pó, prostrado aos pés da cruz de Cristo. Todo mundo é igual. Nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco, e diz lá, nem judeu, nem gentil. É tudo igual. É mais uma forma de manipulação. Por que tem tanta hierarquia na igreja? Ah, não, para você poder chegar aqui, você tem que ter tantos requisitos, tem que ter tanto tempo, tem que fazer... Tarará. Tem hierarquia para você... Não, espera aí, que você aí não pode, porque ele está se destacando, né? Aí ele vai passar a minha vez aqui, eu vou perder minha boquinha, a ponto de eu chegar para um dos meus primeiros pastores, num discipulado, que me discipulou. Anos depois, eu cresci na fé, fui conversar com ele. Ele na cadeirona dele, de supremo da igreja, quase no topo dela, igreja grande. Olha só onde eu cheguei. Olha onde eu estou. Aquela hora quase que eu vomitei na cara dele e deu vontade de sair da sala. Olha onde ele chegou, numa igreja pagã que se fala cristã, que prioriza hierarquia, cargos e não o serviço. Tchau, igreja. Não é igreja. É seita. Só tem um nome lá de Jesus escrito. E aí vem Jesus e ensina. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. E no capítulo 18 de Mateus, um pouquinho antes do nosso, ele fala das crianças. Se você quer entrar no reino dos céus, tem que ser como crianças. São 3 palavras humilhadoras que ele usou. Criança, servo e escravo. Ou seja, você não tem vez não. Não é você que não pode ser tratado mal. Não é você que tem que ser ouvido. Não é você que tem que ser honrado. Você não tem direito nenhum, não. Você é servo, é para servir. Você é escravo. Sua vontade não é para ser suprida mais. Põe isso na cabeça. Se o Senhor é Senhor, você é servo ou escravo do Senhor. Ou criança, que nós oramos agora para abençoar elas.
Como é que nós vamos abençoar as crianças orando e mostrando para elas essa zona na igreja? Como é que elas vão ver a vida do reino diferente de servos, onde não tem servo? Como é que elas vão aprender a serem escravas de Cristo, sendo oprimidas pela tirania da igreja e de casa? Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É o limite do seu serviço. Ele veio para servir e não ser servido. Ele veio para dar a sua vida. E foi o que ele falou que aconteceria e aconteceu com os dois arrogantes. Eles deram a sua vida. E ele chama a gente para dar também. Então, se tem alguém no nosso meio que não quer viver desse jeito, a pessoa não vai ficar no nosso meio. Então, eu quero tranquilizar vocês, porque a nossa vida é essa. Nós vamos viver essa vida, porque nós vamos viver no Espírito. Nós sabemos que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E nós temos ouvido muita baboseira por aí, muita baboseira, muita árvore errada. Está todo mundo na árvore do bem cristão, fugindo do mal cristão. E ninguém está indo para a árvore da vida. Nós focamos na essência. Você quer crer de um jeito, quer crer do outro? Crê na árvore da vida. A gente nunca vai ter problema. O que vale é a essência. Cristo reinando. Ele mandou você fazer, faz. Não mandou, para. Mandou você parar, para. Mandou você fazer, vai com tudo. Levanta e vai. Não sabe o que ele manda? Pede ajuda. Vamos orar junto que ele vai te falar o que ele quer de você. Mas ele não quer ninguém parado. O interessante é que quando ele manda a gente ser o primeiro e ser escravo, ele não está dando um conselho, porque no grego o verbo ser tem uma intenção de imposição, é uma ordem. Não é possível ser membro do reino, ser trabalhador da vinha sem ser escravo. Então, se você ainda briga para não ser escravo, está se segurando para não se prostrar e se submeter de vez, tem que submeter a duas pessoas. Na verdade, é a mesma, é a cabeça e o corpo. O Senhor da glória e a igreja, que é o corpo dele. É difícil se submeter a ele, porque ele é intenso nos treinamentos, nas ordens. Mas é difícil também se submeter à igreja, porque ela é pecadora. E a gente erra entre nós. Como é que você vai submeter a quem você não gosta? A quem você vê que tem falhas? É difícil. Mas aí diz que como é que você vai amar Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Primeiro teste para mostrar que você está conectado na cabeça é ver você conectado no corpo. E o corpo é formado por pedras vivas, em que há edificação mútua. Onde está a edificação que você dá para o próximo? Onde está a edificação que o próximo dá na sua vida, mesmo que seja de um jeito que você não gosta? Precisamos ter crescimento, edificando-nos uns aos outros, para poder desfrutar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E ele dá um exemplo bem legal, que está lá em Lucas 14, de como que é essa vida. É simples de viver. Quando notou como os convidados, está em Lucas 14, 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Olha só, estava tendo um evento, mesa posta, os convidados chegando. Jesus vê os convidados chegando. Eu acho que Jesus, ele devia ficar com tanta vontade de vomitar de vez em quando, que ele falou até para Deus, né? Deus, até quando o Senhor vai me manter aqui no meio desse povo? E ele foi um caso desse, foi esse aqui. Os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa. Aí Jesus, na sua ousadia de iluminar, ele parou todo mundo e lhes contou essa parábola.
Presta atenção no que eu vou falar aqui, ó, vocês, todo mundo aí que está procurando lugar para sentar, para e me ouve. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê este lugar a ele. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, lhe diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É simples. Nós temos visto isso toda semana. Uma hora Deus vai ter que fazer entrar na nossa cabeça para a gente praticar. Uma hora vai. Nem que demore 10 anos, eu vou pregar a mesma coisa de forma diferente. Uma hora eu vou ver isso acontecer. Coloque o próximo como superior a si mesmo. Não cuide só dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Uma vez eu estava debatendo, um debate bom, mas aí eu vi o limite da pessoa e da doutrina dela. Era um amigo de outra igreja, eu cuidava dos jovens da igreja na época, e eu sempre fui de dar liberdade para as pessoas. Eu passo a palavra, deixo Deus falar, e a pessoa tem a liberdade de não me obedecer, mas de obedecer a palavra. Então eu não imponho nada, eu simplesmente abro a Bíblia, a fé que eu tenho, e espero que Deus mova na pessoa, para a pessoa mover-se. Então eu não ponho regras. E a igreja que a gente estava era uma igreja de regras. Não pode isso, cuidado com aquilo, blá, 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 blá. E eu já cheguei ajudando os jovens a se libertar disso. Não colocando limite, dando liberdade. Aí o rapaz veio e me questionou. Está errado no que você está fazendo. Eu falei, por quê? Porque se você dá liberdade demais, eles podem pecar. Eu falei, o meu papel é ensinar eles a andar no caminho estreito. Bem na bordinha. Porque só tem bordinha, se você pensar, né? Não é largo, é só a bordinha do caminho. É um murinho fininho, uma linha que a gente anda. Então ele queria que eu não deixasse eles andando na bordinha, proibindo eles de algumas coisas para ele andar mais seguro, longe da bordinha, como se fosse possível. Eu falei, não, eles têm que aprender a discernir o momento da queda, e se cair, eu estou lá para ajudar a levantar. Não, mas daí eles vão cair toda hora, eles vão pecar demais. Está errado, não pode deixar isso acontecer. E isso continua mimando a igreja do Senhor, continua mimando. Não vê TV não, não dança não, não isso não, não aquilo não. Discerne no Espírito, pelo amor. O que for de Deus, Ele vai te liberar para fazer. Jesus andava nos leprosos, que era proibido na época. Jesus falou com a mulher samaritana, que era proibido na época. O que mais Jesus quer que a gente faça que é proibido pela igreja? A vida é simples. O caminho é estreito. Você tem que andar no caminho estreito. Você vai cair? Vai. A igreja, o Espírito e o próprio Cristo, junto com o Pai, está aqui para derramar graça, te perdoando. Isso é o Evangelho. Não importa que você caia, não pode cair de propósito. E se cair de propósito, pede ajuda, que a gente ajuda orando para sair dessa fortaleza. Tem que abandonar a paixão do mundo. Aqui na igreja nós damos liberdade. E eu achei que as pessoas, não todos, vocês não, estavam usando a liberdade para crescer na fé e amadurecer. Muitos que nós já discipulamos, não só aqui, a maioria, se não todos, não aprenderam a crescer na liberdade e usaram a liberdade para cumprir esse texto de Gálatas 5,13 que diz: vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. As pessoas usam da liberdade que a gente dá
e dão brecha para a carne, porque não quer ser servo, não está a fim de abrir mão do controle, da hierarquia, da ganância, de chegar em algum lugar, ou de ser, ou ter, ou poder alguma coisa. E aí não funciona a vida junto, porque são jugos desiguais, são caminhos diferentes, não dá. Jesus pega essa pirâmide nossa e põe ela de cabeça para baixo. Você quer estar no topo da pirâmide, agora ela está lá embaixo, vai lá buscar esse. Na pirâmide embaixo, você vai ter que sustentar todo o resto da pirâmide nos ombros, porque a muito é dado, muito será cobrado, porque o maior é o que serve o próximo e todos, porque você, sendo grande, é escravo de todos. É invertida a pirâmide. O pequenininho tem que ser colocado lá pertinho de Deus, na pirâmide invertida. A base está cheia de gente precisando se aproximar de Deus. A pessoa que está embaixo desses está empurrando para cima, vai, vai, vai. Eu sei que é difícil, eu sei, é chato, a mensagem é dura, o evangelho é intenso, mas vai, eu estou aqui para te ajudar. Aí o debaixo dele tira as pedras do caminho desse servo, e o que está lá embaixo, o que está na cabeça, que é lá embaixo, carrega tudo isso, tira as pedras do caminho de todo mundo, entrega a sua vida, é esmagado pelo peso, carrega a sua própria cruz. Nós somos chamados para viver essa pirâmide em que nós somos a cabeça lá embaixo, para o mundo subir nas nossas costas e nós, como sacerdócio real de Deus, levarmos o máximo que a gente puder para Ele. Essa é a vida que nós temos que viver. Não ficar vivendo do jeito que a gente tem visto. É simples. Ele termina esse texto de Gálatas dizendo: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu quero. Eu vou. Você quer? Nós vamos continuar nesse caminho. E pode ter certeza que quem não quiser, não vai ficar no nosso meio. Não vai. Não suporta a luz. Quem ama as trevas, foge da luz. E nós temos que amadurecer entre nós, crescer em conhecimento de Cristo entre nós, para podermos discernir a vontade de Deus, para andar na luz, como Jesus andou, até fazendo isso que ele fez com ousadia. Quando isso acontece, as trevas são expostas, iluminadas, e as pessoas que não querem andar na luz, não ficam. Eu não quero ter uma comunidade de ratos e baratas, que quando se acende a luz tem aquela bagunça de gente fugindo. Gostaria de andar na luz com quem quer andar na luz. Eu conto com vocês para isso. Nós estamos pequenininhos, mas nós vamos começar certo. Vamos orar? Fica de pé. Pai maravilhoso,